Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Elvis esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema: diz com quem tu andas, que te direis quem tu és. Irmãos, colocando aqui neste ponto, voltando a aproximadamente 60 anos atrás, este ditado ele servia como uma advertência, como uma opinião que na época os mais velhos, os avós de nossos pais, os pais de nossos pais, se expressavam referindo-se à advertência das amizades deles na época, das companhias deles na época. E daí para frente ele veio a ser usado por nossos pais e até mesmo por aqueles que, vamos colocar, de idade de 40 atualmente, 45, 50, eles fixaram isto na mente, na cabeça. Isso com relação a este ditado, a este verbo pronunciado da época. Então, irmãos, vamos colocar aqui a parte teológica desta pronúncia, deste certo ditado. O que tem a ver este ditado dentro da teologia, dentro do estudo divino e cristão? O que podemos colocar aqui para vocês com relação a este ditado? Irmãos, dizendo que Cristo, em seu ministério, ele exerceu um sério trabalho e único, porque ele foi o único. Ele foi o Filho enviado pelo Pai Celestial. Ele foi o representante de nosso Deus e o de Rivavi aqui na terra. Então, irmãos, perante esta missão dele, perante este ministério dele, ele viveu, ele conviveu, ele participou, ele esteve presente na vida de muitas pessoas, dizendo que estas pessoas, elas seriam pessoas de caráter diferente um do outro, de comportamentos diferentes um do outro. E colocando, irmãos, a missão dele, a posição dele, o trabalho dele perante todos estes povos, ele usou de uma ferramenta dada pelo Pai, que só do Pai vem esta ferramenta, é a humildade. Uma ferramenta que raramente conseguimos usar, nós, os simples mortais. A humildade. Irmãos, e perante esta missão dele, usando esta ferramenta, humildade, ele se direcionava, ele se aproximava, ele viu, ele teve a visão, ele teve o ponto de vista dele de como ele se direcionaria para as pessoas de diferentes caráteres, de diferentes comportamentos. Fosse ela pessoa ruim, fosse ela pessoa boa, fosse ela pessoa hipócrita, enfim. Mas dizemos que dentro da teologia, Cristo, ele participou indiretamente da vida dessas pessoas. Porque a missão dele era de ver, se aproximar, para que ali fosse cumprida o desejo do Pai, a missão dele aqui na terra. Voltando ao assunto do tema, diz com quem tu andas, que te direis quem tu és. Existem muitas pessoas que atualmente, que colocam Cristo
o nosso rei, nosso pastor, em uma determinada situação, claro, uma situação anticristã, de que ele foi errante, de que ele foi falho, pelo exato ponto da união hipostática dele, que quer dizer 100% homem, 100% Deus, de que a porcentagem humana dele, ela sentiu a chamada pressão terrena por várias situações que ele passou. Colocando um exemplo, na cruz, quando ele se sentiu abandonado pelo Pai. Muitos dizem que ele participava de festas com vinhos, de danças e diversões. Claro, falando dos povos, de comunidades da época. Muitos usam isso. Muitos usam outros fatores que ali se encontrou Cristo. Um exemplo, quando a prostituta ela se aproximou dele. Quando ele se aproximou de cobradores de impostos. Quando ele chegou a entrar em sinagogas ou em locais de pedra na época. Muitos usam isso como se fosse um ponto justificativo de que Cristo foi falho, de que Cristo ele se envolveu, de que Cristo ele se acompanhou, ele participou de um certo ato humano, terreno. Então, irmãos, estamos aqui para afirmar que diante desta posição que ele se colocou, nada mais foi do que missão, do que o contato, vamos dizer aqui, o contato indireto perante as pessoas de má índoles, de comportamentos de desagrado ao Pai, claro, e a Ele, mas não existindo comprovação e justificativa de que ele foi errante, de que ele viveu com eles, de que ele participou, de que Cristo foi cúmplice dos erros das pessoas da época. Isso não existe e jamais existirá. Por mais que existam pessoas que tentam mostrar isso, tentam provar isso, mas essas pessoas elas estão classificadas como pessoas anticristãs, como pessoas de ciclo ateu, ou seja, que não acredita no poder do Pai, não acredita em sua existência. Porque um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador de Deus único, Yud He Vav He, ele não existe isso na mente, no espírito, no interior desta pessoa. De que Cristo foi falho, de que Cristo ele conviveu, viveu, participou de coisas humanas, de comportamentos, não falando coisas humanas, mas de comportamentos errantes. Isso não existe. Dentro da sã doutrina, da reta doutrina, da única, não existe isso. Então, irmãos, como aqui é um canal teológico, um canal de princípio cristão, temos e devemos mostrar isso perante o poder do Pai para vocês. Então, irmão, e colocando este ditado da época e atualmente, o chamado diz com quem tu andas que te direis quem tu és. Vamos colocar aqui, irmãos, um exemplo prático. Se você é uma pessoa de boa conduta, que obedece a Deus Todo-Poderoso, que obedece seus ensinamentos, que procura seguir seus ensinamentos, que procura praticar seus ensinamentos, não praticar numa simples ação, não, é praticar dentro do seu interior, espiritualmente, claro,
externamente exercer. Exercer é aquilo que você vive dentro de você. Se você, vamos resumir, se você é uma pessoa deste caráter chamado caráter cristão, caráter de amor a Deus, se você é essa pessoa, como que você vai viver, que você vai se conjugar, que você vai participar, que você vai diariamente ser cúmplice de uma pessoa que vive o contrário, disso. O contrário. O que é o contrário? O contrário é viver as coisas que desagradam a Deus, claro. Como que? Um exemplo. Um viver intencionalmente fazendo o mal para o próximo. Que tipo de mal? Sendo prático. Agredindo verbalmente, agredindo fisicamente, roubando, matando, semeando discórdia, que resumindo a falsidade, a hipocrisia e a fofoca, a chamada fofoca, colocando as pessoas umas contra outras, querendo o lugar das pessoas, o lugar que as pessoas lutam para conseguir, e vêm certas e querem tomar o lugar das pessoas, o mérito, vamos dizer, entre aspas, o mérito delas, que o nome chamado disso é inveja, que usamos o nome vulgar, inveja. Pessoas que vivem da ira, vivem da destruição, de destruir e não construir. Pessoas que vivem a maldade espiritual, ou seja, viver de rituais macabros, rituais satânicos, rituais que mexem com magia negra, que, enfim, para intencionalmente prejudicar a outras pessoas, isto são tipo de pessoas que desagradam ao Pai, que desagradam a Deus, ao meu Deus, ao seu Deus. Então, irmãos, se você é uma pessoa que vive, agora voltando, que vive o contrário disso, que procura viver bem, procura dormir bem espiritualmente, acordar bem, agradecer por tudo que tem, agradecer por pessoas que vivem perto de você. Você é uma pessoa que semeia o bem-estar para você e para o próximo, não só para você, não sendo egoísta. Mesmo no sofrimento, mesmo sabendo que não é fácil acordar e não é fácil dormir, mas você tem um desejo interior de semear o bem, de fazer o bem, de viver a justiça de Deus, praticando e sentindo isso de coração e de mente, como que você vai ter amizades, como que você vai andar, que eu digo andar, não é andar, o chamado andar, movimentar as pernas, não é isso, é andar, é viver, é participar, é trazer as pessoas para perto de você e conviver diariamente de sua intimidade. Como que você é uma pessoa que agrada a Deus, traz as pessoas que desagradam a Deus para viver a sua intimidade diária, ou seja, resumindo, viver sendo seus amigos. Como? Existe onde? Onde que existe uma explicação para isso, irmãos? Que eu estou certo em fazer isso, que você está certo em fazer isso. Onde? Qual o livro de psicologia? Qual o livro? Claro, que só existe um livro de teologia, que só existe um cânon de teologia, que é a sã doutrina, a palavra. Não existe, irmãos, na Bíblia, não existe na Bíblia, na palavra, que Jesus ele ensinou isso para nós, que Jesus deixou claro que devemos sim sermos do bem, fazermos e praticarmos o bem, sentirmos o bem e automaticamente vivermos entrelaçados com pessoas do mal, com pessoas que vivem do mal.
ou pessoas que dependem de viver seu dia do mal, fazendo o mal e não o bem. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Se você procurar de Gênesis a Apocalipse, que um cristão, um verdadeiro seguidor de Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo e tudo que nele há, você não vai encontrar, não existe. Então, dizendo que todas essas palavras são para vocês cristãos, para mim, para quem tem dúvida que é cristão ou não, para quem quer aprender, para quem quer entender, para quem quer o Espírito Santo dentro de si, de sua vida. Entender que não tem como. Cristo foi sincero em dizer, vamos colocar do livro de Mateus, irmãos, do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler estes 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar, fique à vontade para ler, para buscar lá. Você vai encontrar Cristo ensinando e publicando que ou somos frios ou somos quentes, ou somos frios ou somos quentes, porque morno o Pai vomitará, ou seja, não vai ter prazer em nós, na nossa vida interior. Então quer dizer, irmãos, que não tem como eu viver, eu ser uma pessoa de Cristo, de Deus, um cristão, na prática, no interior, na minha vida interior, e viver entrelaçado com o mal. Com o mal. Quem é o mal? Pessoas que vivem manipuladas por espíritos ruins, espíritos inimigos, para aqui nesta terra fazer o mal, praticar o mal, destruir pessoas, destruir famílias, em geral. Então, irmãos, não existe como um cristão ele ser morno, ou seja, hoje ele vive o bem que Deus ordena e amanhã ele vive o mal que o inimigo dele ordena. E assim achar que está correto, e assim achar que vai ser salvo, e assim achar que Deus se agrada disso. Não, isso não existe. Na teologia, na Bíblia, não existe isso. Ou somos maus, ou somos bons. Ou vivemos do lado do mal, ou vivemos do lado do bem. Ou vivemos com Yud Rei Vav Rei, o nosso Deus, do bem, da bondade, ou vivemos com o anjo caído. Não existe 3 escolhas, por mais que muitos entendem por aí que existe a terceira escolha, mas na verdade não é a terceira escolha, não se justifica a terceira escolha, tá? Não se justifica, perante Deus, perante a visão dele, não existe terceira escolha com relação a isso, tá? Ou você é mal, vive pro mal, ou você vive pro bem. Resumindo, ou sou sincero, ou sou hipócrita. Ou sou sincero, ou sou hipócrita. Ou sou uma pessoa que vive procurando a justiça de Deus, ou sou uma pessoa falsa. Então, irmãos, o que vem a cair com relação a este tema? Diz que tu antes que direis que tu és. Que o verdadeiro cristão em Deus, o verdadeiro seguidor do Pai, ele não compartilha de seu dia com pessoas más, pessoas que desagradam ao Pai, com pessoas que vivem da maldade, que vivem da prática de coisas que não agradam ao Pai, que não agradam a Deus. Não tem como, um cristão de verdade. Ele pode entrar em qualquer que seja templo de pedra ou placa religiosa, qualquer um, desde a mais simples até mais poderosa fisicamente. Mas se ele viver entrelaçado com mal, com pessoas, com companhias más que vivem da maldade, ela não pode se considerar um cristão de verdade, ela não pode se considerar um mensageiro do Pai, ela não pode se considerar um
um servo de Deus. Não pode. Porque o mal, ele não vive entrelaçado com o bem, e o bem não vive entrelaçado com o mal. Isto não existe. Por mais que existem teorias por aí de crenças pagãs que diz que nós somos o bem, nós somos o mal, e assim tem que ser, e assim tem que ser, e assim temos que aceitar. Isto é problema de quem criou esta certa filosofia, esta certa crença. Mas não é problema de um cristão, de um teu, de um crente em Deus Pai Todo-Poderoso e único. Isto não é problema nosso. Isto é problema de quem criou e viva. E escolha viver assim. E claro que não podemos julgar, não podemos condenar. Isso não existe de um cristão condenar ninguém. Não existe. Dizendo que uma amizade que ela é má, que a gente sabe quem vive do mal, quem realmente vive do mal e quem realmente vive do bem, a gente consegue, digo quem tem um discernimento do Espírito Santo, a gente consegue discernir e separar. Não podemos desrespeitar, não podemos condenar, não podemos rejeitar, não podemos. Devemos sim ajudar, devemos sim levar o conhecimento, devemos sim entendê-la, mas não podemos julgar, preconceituar, discriminar, não podemos. Um cristão de verdade não faz isso, porque se ele fizer isso, discriminar, rejeitar, humilhar uma pessoa de um caráter que não agrada a Deus, e isto não deixa a pessoa sendo cristã de verdade. Dizendo que a repressão é dom de Deus. A opressão que é oprimir, isto não é dom de Deus, é dom do inimigo. É o que o inimigo faz, oprimir, humilhar, esmagar. Isto o inimigo faz. Agora, o verdadeiro cristão, um seguidor da palavra e da justiça de Deus, não sendo justo como Deus, mas um seguidor, um que busca este caminho, ele pode reprimir sim, ele pode justificar, ele pode ensinar o que é correto e separar o correto do errado. Este sim é cristão, este sim é um discípulo, ou um mensageiro, ou um seguidor do Pai. Então, irmãos, para finalizar o vídeo, não é errado que você saia de sua casa e vá até o centro da cidade andando fisicamente, como uma pessoa de índole má, que já matou, que já roubou, ou que faz ainda, uma pessoa que vive em adultério, ou uma pessoa que vive em fornicação. Você não vai ser condenado por isso. Isso não existe na Bíblia. Uma pessoa que faz isso, como aqui e acolá eu faço, eu vivo isso, mas dentro do meu padrão, dentro do meu caminho, do meu entendimento, não existe condenação para a pessoa, né? Como muitos aí de religiões falam, que está condenado, vai para o inferno porque vimos ela passando com a pessoa, indo no centro da cidade ou voltando e tal. Isso não existe na Bíblia, não existe. Porque isso aí é discriminação, é preconceito. Então, irmãos, não somos condenados em fisicamente nos direcionar à companhia física de uma pessoa, que ela tem uma má índole que fez ou que faz. Isso não existe condenação. O que existe é ponto de vistas de pessoas radicais, religiosas ou enfim, deste tipo, de interpretar diferente de você, de mim, de você, e julgar. Isso existe. Agora, claro, uma pessoa que vive dentro da inteligência divina, ela sabe muito bem compreender, ela sabe muito bem viver e explicar sobre isso, tá? Irmãos, e finalizando o vídeo, procure companhias que façam bem para você, que elas façam bem para o próximo, que elas vivam agradando ao Pai, agradando a Deus. Não é fisicamente, com poder financeiro, dinheiro, bonita, não é isso não, que isso também não existe para Deus. É uma pessoa que vive a humildade divina, que vive semeando o bem que eu digo, a paz. Certo, irmãos? Esta é uma boa companhia, esta é uma boa amizade, independente de que ela seja rica ou pobre, ou preta ou branca,
ou gorda ou magra, isso independente, mas que ela semeie o bem, que ela deseje o bem para as pessoas e viva aquilo, e viva, e que ela conheça realmente a Deus, que ela conheça, que ela busque, mesmo no sofrimento, o caminho do Pai, o caminho de Deus. Isto é uma boa companhia, isto é o que agrada a Deus, é a companhia que agrada a Deus, que devemos ter, tá, irmãos? E este vídeo ele vai ter continuidade, segundo a permissão do Pai, e fiquem na paz, de onde Rei vai ver, e até o próximo vídeo.